Palestra de Neville Goddard realizada em 10 de maio de 1968, traduzida em português. Neville Goddard. Acreditamos que Deus é toda imaginação e Deus é homem, homem espiritual, não a roupa de pele que ele usa, portanto o homem é todo imaginação. Acreditamos também que Deus sendo o único Criador, e Deus sendo o homem, então somos criadores e que a própria vida é uma atividade da imaginação, e todo o mundo em que vivemos é um mundo de imaginação. Esta noite, esperamos mostrá-lo de tal maneira que você será encorajado a sair e provar isso. Todo mundo pode se tornar o que deseja ser, mas o ser real é invisível, e você vê apenas sua manifestação, pois Deus é espírito. Portanto, o homem é espírito. E quando falamos de espírito, queremos dizer imaginação. Aqui estão histórias de dois casos maravilhosos, então acompanhe de perto e tente duplicar a técnica. A senhora que me contou isso não difere de ninguém aqui, pois Deus é homem, nós somos esse homem, não quero dizer masculino ou feminino, pois estas são as vestimentas tecidas para o homem genérico. Esta senhora diz: há um ano meu marido decidiu vender nossa casa, não me preocupei com isso, pois sabia por experiência passada tendo vendido duas e comprado duas, que minha casa não poderia ser vendida até que eu parasse de dormir mentalmente nela. Mas eu permiti que ele exercesse seu direito de vendê-la. Vários operadores imobiliários tentaram vendê-la, mas não foi vendida e eles desistiram. Logo depois, decidimos que venderíamos a casa e compraríamos uma maior, na verdade, duas unidades sob o mesmo teto, para que minha mãe e minha tia pudessem ficar conosco, e haveria apenas uma conta de imposto. Decidi que ele estava certo, e então comecei a dormir, na imaginação, na área de West Hollywood, e dormia 4 ou 5 noites sucessivas. No quinto dia, meu marido parou para ver um amigo e conheceu um estranho que queria uma casa nas colinas. Ele o trouxe para ver nossa casa, ele a viu somente uma vez e comprou, e pagou o nosso preço. Em 10 dias tivemos que sair e ir morar com minha mãe. Meu marido gosta de fazer as coisas imediatamente, então ele queria uma casa nova de uma vez, mas agora havia 4 adultos e queríamos uma casa com 2 salas de estar separadas, e ainda dentro de uma área com espaço para que nenhum vizinho ficasse respirando em nossos pescoços. Também temos 10 gatos, 3 cachorros e um periquito. Precisávamos de um lugar cercado para protegê-los. Comunicamos nossos desejos a todos os corretores de imóveis da região, pois eu queria morar ao norte daquela região, e todos nos disseram que estávamos loucos. Os corretores de imóveis pareciam tristes, eles disseram que não existia um lugar como queríamos naquela área e se existisse, o valor seria 5 vezes o preço que oferecemos, um preço que eles disseram ser ridículo. Eu não dei ouvidos ao ridículo deles, eu disse: você não me ouviu, essa é a casa que queremos e o preço. Eu também quero ela completamente com painéis por dentro. Agora eles sabiam que estávamos loucos. Esta senhora começou a dormir, em sua imaginação, em tal casa. Então um dia, um dos agentes disse a outro: mostre a ela um lugar na Kingswood, aquela era a área onde ela queria sua casa, e o outro disse: você sabe que a velhinha nunca dividiria. Então, esta senhora disse: então vamos ver para rir. Os agentes estavam relutantes, mas foram. Eles viraram na estrada particular, então a dona da casa os levou pelo local. Havia uma enorme sala de 25 pés, era forrado de pau-brasil e a senhora que queria comprar disse que nunca viu um cômodo mais bonito, nem em sonho. E a casa ficava em 2 acres e era como 2 casas sob o mesmo teto. Havia uma piscina,
mas esta senhora não queria uma piscina, só a casa. Depois de olhar para os jardins e voltar para casa, ela estava em uma sacada que dava para a sala de jantar. Olhou para a sala de estar e viu seu marido parado junto à lareira com seu cachimbo e com um olhar de completa satisfação no rosto. Em seguida todos voltaram para o escritório dos agentes e o marido da senhora disse: "Vamos fazer uma oferta." Um agente disse: "Vou perder meu almoço", e o outro disse: "Esqueça." Então o marido dessa senhora ficou bravo, o que raramente acontecia, e bateu na mesa e disse: "Não é da sua conta se intrometer na oferta que sugerimos, então faça." Um terceiro corretor falou: "Vai devagar, pois eu soube que o marido da velha fez um corretor de imóveis desejar estar morto." No entanto, eles concordaram em fazer a oferta. A senhora continuou: "Voltamos para casa naquela noite depois de irmos para a cama tendo visto a casa em imaginação. Eu estava na mesma varanda acima da sala e segurei sua grade. Olhei novamente para meu marido parado junto à lareira. Bom, então eu adormeci naquele ato imaginário." No dia seguinte, o telefone tocou e o agente disse: "Você comprou uma casa." Os donos dividiram a propriedade ao meio e conseguiram a casa e um acre, exatamente o que queriam, e conseguiram pelo preço que haviam oferecido. Ela diz: "Depois de 12 dias dormindo em uma casa dos sonhos, compramos, e agora vamos morar em uma casa que os corretores disseram não existir." Nossa casa foi vendida depois de 4 dias, dormindo em outro lugar, e a vendemos sem um agente, e mantivemos a comissão de 5%. E é assim que Deus cria, e é assim que você cria se você souber quem você é, pois você é Deus, você não é um pequeno verme. Eles agora estão se reunindo em Chicago nesta convenção, para nos dizer como viemos de um verme e que agora estamos evoluindo. Deus não está evoluindo, Ele cria do nada. Ele não faz algo e espera que ele tenha inteligência para torná-lo melhor. Leiam na palavra reveladora de Deus a Bíblia. Tudo é criado. E o que chamamos de mundo animal, que dizemos que nos precedeu, é o próprio homem, empurrado para fora. E como o homem está mudando, os animais do mundo também mudam. Todo o vasto mundo do lado de fora está morto, e o homem o torna vivo. E eu sei por minhas experiências místicas, eu sei que quando eu congelo uma atividade dentro de mim, ela congela externamente, e quando eu a reinicio dentro de mim, ela recomeça. Esta senhora não vendeu a primeira casa até que parou de dormir nela. E então, quando ela decidiu por uma casa maior, apesar de ser o problema de 4 adultos, cães e gatos, e privacidade especial, e ao norte da área, ela encontrou. Eu digo que você pode ser o que quiser, e não precisa de preparação além do seu desejo. Essa senhora era uma corretora melhor do que os corretores de imóveis que não conseguiram vender sua casa em 4 meses, e ela ficou com os 5%. Era o que ela queria fazer e ela fez, porque ela é toda imaginação, mas você não saberá até que você prove como ela fez. Digo que não há nada impossível para ela, e não há nada impossível para você, pois Deus se fez homem para que o homem se torne Deus. Deus é o único ator, somente Deus age em todos os seres e homens existentes. E se eu for para casa esta noite, e conceber uma cena que implique a realização do meu sonho e depois me perder nele, sei que nenhum poder do mundo pode impedir que ele aconteça. Hoje me trouxeram uma carta pedindo ajuda. Eu não preciso estar ao lado para ajudar o outro. Não há separação nem tempo. Você faz isso funcionar para outra pessoa, não importa onde ela esteja. Esta carta era de Nova York, contando-me sobre um bom médico de lá. Ele teve crescendo em seu rosto caroços e temeu que eles pudessem ser malignos. E então, descobriu-se que ele tinha doença de Parkinson. E esse amigo me escreveu para me contar sobre isso, e disse:
Você pode fazer alguma coisa quando está tão longe? Não estou a 3.000 milhas de distância, pois tudo está dentro de mim. Eu trouxe este médico em imaginação diante de mim e coloquei minha mão em seu rosto. Eu coloquei um rosto que não tinha caroços, senti apenas a pele lisa. Então ele e eu caminhamos juntos. E ele não tropeçou, ele andava como um homem saudável andaria. Isso é o que eu fiz. Agora vem esta carta me dizendo que algo aconteceu dentro dele, e esses caroços desapareceram, e ele não está mais tremendo. Agora ele pode ir ao seu escritório novamente. No entanto, como médico ele sabe que sua condição é incurável, mas não é, a menos que ele pense assim. Se eu tivesse aparentemente falhado com ele não importaria, pois ainda estaria exercitando o meu maravilhoso talento. Se a próxima carta dissesse que se ele tivesse morrido, ainda assim, não significaria que eu falhei, pois há mundos dentro de mundos, e Deus não pode falhar. Tudo o que somos chamados a fazer é imaginar e depois deixar que seja verdade. Não posso me preocupar com o que os médicos dizem. Não somos pequenos vermes, nós somos de Deus, porque Deus se tornou sua imagem e a vivificou. E se tornou alma vivente depois a transformou em espírito vivificante. Mas se você não se tornar um espírito vivificante, você não saberá o que causa vida no seu mundo, então você não poderá mudá-lo. Aqui está outra história da senhora que comprou a casa. Entrando em um certo restaurante, ela viu alguns copos de água cor-de-rosa incomuns e perguntou se poderia comprá-los. Tanto o garçom quanto a anfitriã disseram que seria impossível para ela fazer negócios com a pessoa que fez a compra para o restaurante, pois ela era uma pessoa tão desagradável. Além disso, eles disseram que os copos eram fabricados no leste e a oferta era muito limitada. A senhora foi para casa, mas todos os dias ela via aqueles copos em sua mesa, 8 deles. Um mês depois, ela e sua mãe estavam novamente no restaurante e havia uma nova anfitriã que se apresentou. Depois tocou no assunto dos copos e disse que tinha ouvido que o comprador não venderia nenhum deles. Então ela sorriu e se desculpou voltando em um momento com uma caixa que ela deu a esta senhora. Nela havia não apenas 8 copos, mas o dobro desse número e eles estavam sem cobrança. As dádivas de Deus não têm preço. Ela estava disposta a pagar até um preço excessivo pelos copos, mas os recebeu de presente. Se você sabe o que quer neste mundo pode conseguir, e que ninguém lhe diga que você é ganancioso. Aqueles que lhe dizem isso não se importariam de ter a mesma coisa para si, portanto seja completamente desinteressado no que as pessoas dizem. Sai, viva uma vida plena, maravilhosa e rica, pois o que você quer fazer, você pode fazer, se souber quem você é. Vocês são todo imaginação, e a imaginação é Deus, e somente Deus cria. Esta senhora aprendeu a usar o portão ocidental fechado na maioria de nós, e o toque, e esse era o segredo dela. Ela viu como era seu marido ao lado da lareira na noite em que recriou a cena, mas segurou a varanda com a mão para provar a si mesma que estava lá. Então o que você desejaria? Eu posso enfatizar o uso do toque ou do portão ocidental, pois já vi pessoas pegarem contra-cheques imaginários e tocarem neles. Eles trouxeram os outros sentidos de ver, ouvir, também, mas quando trouxeram o sentido do tato, funcionou como um encanto, pois quando você traz o toque, você abre o portão ocidental fechado, e então nada parece impossível. Se eu pudesse me aconchegar em uma cama a 10.000 milhas de distância, e então ver meu mundo daquele lugar, eu gravitaria para lá, pois sou todo imaginação. Então, devo estar onde estou na imaginação, embora eu esteja fisicamente aqui. Se eu ver meu mundo daquele outro lugar, estarei lá. E se alguém for sensível poderá me ver lá. Eu fui visto em pontos do espaço quando estava fisicamente aqui,
mas desejei ser visto lá. Estou onde estou na imaginação, então se eu imaginar que sou a pessoa que quero ser, e andar nesse estado como se fosse verdade, então tudo no mundo se apressará para torná-lo assim, se eu apenas vivesse na imaginação como desejo viver na carne. Então tudo que parece separado será unido para torná-lo real. Experimente em seu escritório, e se as coisas não estiverem certas ou como deveriam estar, você assume que as pessoas estão agindo como deveriam, e você ouve a conversa. O que elas diriam se fossem agora, o tipo de pessoas que você deseja que elas sejam? E se elas agirem amanhã como você imaginou que estão agindo, então onde está a realidade? Ela virá para você algum dia. Quando o homem cansado entra em sua caverna, ele encontra seu Salvador na sepultura. Alguns encontram ali uma vestimenta feminina e outros, uma masculina, tecida com cuidado. Mas, isso, macho e fêmea, são a vestimenta, este o corpo é a caverna, e este é também o túmulo. Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, então tudo está tecido dentro de mim, pois Deus é um homem eterno e eu sou Ele. Quando você se torna consciente do que quer, então verá que o mundo inteiro é uma resposta infinita para você. Então o que quer que você ative você obtém a resposta, o mundo tem que responder. Esta noite você pega seu sonho e cria uma cena que implicaria a realização de seu sonho, e abre aquele portão ocidental que é o toque. Há um homem aqui que fez depósitos mentais em seu banco. Se você conhece a história de Arthur Franklin, ele mentalmente entrou em 2 bancos diferentes e pediu seu saldo e ouvir o que foi dito a ele. Ele fez isso 3 vezes por dia durante 2 meses. Depois, um certo dia, voltou com $32.000. O que ele ganhou foi $3 a mais do que o depósito bancário que ele havia somado mentalmente. Então, eu digo que se coloque nesse mesmo estado, e não deixem que alguém te diga que não é espiritual, pois enquanto eles estão dizendo isso, eles já estão se perguntando se podem pegar emprestado um pouco desse cheque quando você receber. Tudo neste mundo é criação de Deus, e Deus é tudo imaginação, até as roupas que vestimos, as cadeiras em que estamos sentados já foram imaginadas e depois trazidas à existência. Que ninguém me diga que isso é errado. Aqueles que lhe dizem para matar o desejo, não foram longe o suficiente, pois se eu quisesse matar o desejo, teria que começar com o desejo de não desejar. E para onde iria? Quão longe iria? Então, saia e faça o que você quer fazer e realize seus sonhos. Alguém sem formação acadêmica está lhe dizendo isso. Eu estou me arriscando para lhe dizer que tudo na Bíblia é verdade em um nível superior, mas é revelado figurativamente, e o homem confundiu a verdade literal com a metáfora. Eu não rastejo de barriga e nenhuma pequena serpente falou comigo como diz no Gênesis. No entanto, o que se quer dizer é verdadeiro na metáfora. A serpente foi chamada a mais sutil de todas as criaturas. E representa a sabedoria do homem que toma todas as suas artes e religiões para seu próprio glamour, e as dedica ao Criador. Então, vem alguém que nunca foi a nenhuma escola e mostra a realidade, e agora aqueles que se julgavam tão sábios estão figurativamente rastejando de barriga na presença de alguém como eu. A afirmação: você deve nascer do alto ou não poderá entrar no reino dos céus, é um exemplo, é literalmente verdade, mas é contado em metáfora. O jovem rico disse: como é possível entrar novamente no ventre de minha mãe, nascer uma segunda vez, mas o útero está baixo e não acima? Está falando do nascimento do segundo homem, o homem espiritual. Desde o Gênesis até o final do livro diz que Deus criou todas as coisas e que disse:
É bom, 7 vezes. Ele repete: é bom, um número perfeito. Um dia você verá todo o vasto mundo e dirá: é bom. Eu sei que tudo depende da atividade que ocorre no homem, esse homem genérico. Deus é tudo, o vasto do mundo, e tudo que você vê, embora pareça estar fora, está dentro de sua própria imaginação maravilhosa, da qual este mundo vegetativo é apenas uma sombra. E é difícil neste estágio pensar que seu mundo é uma sombra, e é lançado por você. Você o está ativando quando você sonha. Não pense que, porque parece não haver um fato para apoiá-lo, ele não pode vir, pois ele virá. Então, sonhe nobremente. Se você quer fama, tenha, mas eu sugiro que você sugira a si mesmo que está despertando, e poderá ver este mundo maravilhoso congelado e você como ativador. Espero que muitos de vocês tenham desejo de fazer o que estou fazendo, e saiam e me digam isso. O que significa uma mudança de mente, e experimentem e tentem novamente, e provem que uma mudança em vocês produzirá uma mudança externa. Saiam, provem, depois contem aos outros. Imagine o que você quer imaginar e continue a imaginar até ser confrontado com isso. Não importa o que seus sentidos lhe digam, se você aprender a viver de acordo com isso, não falhará. Tenha em mente que isso, o corpo, é apenas uma roupa. Em um dia você vai tirá-la, mas você será invisível, e quando você estiver completamente desperto, você se juntará à sociedade divina, e se tornará um dos deuses que criam. Lembre-se de que a cada momento Deus está gerando a si mesmo em nós, e você não pode falhar. E agora vamos entrar no silêncio.